6 anos após sua fundação, a CNN Brasil vai deixar de ser só um canal de TV por assinatura. O canal de notícias, liderado por Rubens Menin, negocia com diversas TVs locais a formação de uma rede nacional de televisão aberta. A ideia é estrear a nova rede no segundo semestre deste ano, antes das eleições ou no início de 2027. Uma pesquisa da Reuters apontou a CNN Brasil como a marca de maior credibilidade do jornalismo na TV brasileira. Para falar sobre os planos da emissora, eu, Flávia Lima, recebo João Vitor Xavier, CEO da CNN Brasil. João Vitor, muito obrigada pela sua presença. Eu que te agradeço, uma oportunidade incrível estar aqui na Folha, que é uma casa tão importante para o jornalismo do Brasil. Obrigada. O primeiro, eu queria saber se você poderia oferecer para a gente uma dimensão do que vocês pretendem, né, com esses planos aí da TV aberta, em termos de investimentos ou então de contratações, atingir 100 milhões de pessoas é bastante coisa, né? E eu sei que isso está nos planos de vocês. Como que vai ser isso? Olha, Flávia, a primeira coisa que eu quero colocar é que entre o plano e a realização do plano sempre há uma distância. Então, nós estamos num processo de estudo dessa sistemática. Uhum. Há um desejo da CNN de ocupar esse espaço. A gente entende que isso pode ser um bom negócio e isso pode ser um bom produto. Mas há uma linha de maturação nisso e num mundo tão rápido, tão dinâmico, se tem uma coisa que quem empreende não pode ter, é compromisso com qualquer tipo de erro ou compromisso com uma ideia fixa absoluta. Estamos num processo técnico de estudo, desde a parte de regulamentação, legislação, de radiodifusão, que é bastante diferente do processo de pay TV no Brasil, né? Há uma diferença legal muito grande. E aí também do estudo do outro lado, né? Do estudo dos custos, dos impactos financeiros para isso e da formatação de um bom business plan para a execução desse processo. Então, nós temos um plano, temos um projeto, temos um estudo, mas não é um desejo a ser atropelado de qualquer maneira. Isso será feito se tiver muita consistência técnica, jurídica, legal e de formatação também como negócio. Então, é provável esperar, se esse projeto vier a acontecer, que ele fique mais para o ano que para o próximo ano? É possível que sim, mas nós temos hoje, Flávio, o que é mais importante na nossa visão, na Uhum, nossa concepção, uhum. para um projeto como esse, que é o conteúdo de qualidade. O que há de mais complexo numa operação de TV é você ter ali aquela programação todo dia, o dia inteiro. E hoje Sim. nós temos 2 canais e mais tudo que a gente produz de conteúdo digital para preencher uma bela grade de televisão. Uhum. Então a gente tem o conteúdo da CNN Brasil, nós temos o conteúdo da CNN Money e nós temos todo o conteúdo digital. Um exemplo, nós temos programas que vão só no digital e que não vão à TV. E nós temos o contrário também, programas que vão para a TV, mas que não vão para o mundo digital. Então, quando você tem essa grande quantidade, esse grande volume de material e de conteúdo, você tem a matéria-prima para fazer uma boa TV, seja aberta, seja na Smart TV, seja na tradicional TV a cabo, seja no digital, no YouTube. Uhum. E a partir disso, muitas vezes hoje, essa transferência tecnológica é o mais simples, né? Nós já conversamos com alguns players que entendem que em 30 dias poderíamos ter essa programação que nós já temos hoje na CNN Brasil, com a CNN Money, espelhada na programação de TV aberta. Então, o nosso maior desafio hoje é a composição de uma rede que nos permita ter a capilaridade nacional. Essa negociação com os estados, é Não isso? nos faz sentido começar com uma rede que atenda só São Paulo, ou que atenda só Minas, ou que atenda só o Rio de Janeiro, ou que atenda só o Nordeste. Nós temos hoje convites e possibilidades de várias parcerias nos mais diferentes formatos em muitos cantos do Brasil. Então, para isso dar certo, a gente tem que compor o que a gente chama de uma rede nacional robusta para que o processo possa fazer sentido. Então, mais do que a virada da chave da tecnologia, é a virada da chave dos acordos comerciais e jurídicos para isso, porque do ponto de vista tecnológico hoje é muito simples, e do ponto de vista de programação
já estamos muito próximos da gente ter aquilo que entendemos ser o adequado para entregar para a população, mesmo numa TV aberta. A gente não acredita numa mudança radical de modelo de fazer televisão. Nós não temos nenhum objetivo de concorrer com a novela das 8 ou de concorrer com o futebol das 9h45 ou com o Chaves. Não é o nosso nicho, não é o nosso game, e obviamente eu falo isso de maneira muito respeitosa a todas as empresas que construíram uma grade de programação diferente dessa. Mas a gente acredita no nosso modelo, que é de jornalismo, que é de hard news, que é de entregar jornalismo de qualidade para as pessoas. Mais recentemente, a CNN ampliou seu portfólio para entretenimento, cultura pop e mercado financeiro, né? Sobretudo com a CNN Money. Existe algum limite para essa expansão? Há conteúdos que a CNN não faria porque descaracterizam a marca? O Flávio sempre fez uma pergunta muito boa e eu vou te confessar o seguinte: eu nunca pensei nisso. Te juro. Eu nunca parei para pensar ou para refletir se tem algum conteúdo que não daria para a CNN fazer. Talvez poderíamos não fazer como alguns outros veículos fazem, mas por que não fazer também com o nosso jeito? Te dar um exemplo. Você falou isso sobre a editoria pop. Tem um resultado extraordinário. Muita gente quer saber da vida da Virgínia com o Vinícius Júnior. Muita gente quer saber quem traiu quem. Talvez não seja a notícia que eu mais gosto de ler, mas eu tenho que respeitar o direito de quem gosta. A minha obrigação é, ao fazer isso, fazer com a mesma base de trabalho, de seriedade, de honestidade, de correção, que eu cobriria o fechamento da Bolsa de Valores. Falando sobre os profissionais, né, da emissora, há uma intensa movimentação aí de jornalistas, sobretudo na parte televisiva. Vocês perderam, por exemplo, recentemente o Fernando Nakagawa para a Globo News. Como reter talentos em um mercado que parece competitivo? Muito competitivo. E que bom que está sendo competitivo. Eu volto lá no início da nossa entrevista, quando nós falamos sobre uma leitura que parte da sociedade tinha de que o jornalismo iria acabar, que o jornalismo não tinha mais futuro, que as redações estavam todas vazias. As redações estão se enchendo de novo. O jornalismo voltou a ser atraente, as pessoas voltaram a querer estar na redação. Os veículos estão tomando profissionais uns do outro, sabe? Assim, eu perdi gente recentemente para a Globo News, perdi aqui para a Folha de São Paulo, levei gente da Folha para lá, levei gente... Isso é bom, isso é bom. Isso é um reaquecimento do jornalismo. É claro que eu fico chateado quando a gente perde um profissional da qualidade do Naka. É um baita jornalista. Espero que um dia ele volte, porque eu gosto muito dele como pessoa, um cara super do bem, e um profissional também muito qualificado. Mas eu também fico feliz, porque se o Grupo Globo vem à CNN, contrata um jornalista da CNN, porque eles também estão vendo mérito no trabalho que a gente está fazendo. Ninguém contrata gente ruim. E ninguém vai a um veículo contratar alguém que não respeita o trabalho que ele está fazendo. Então, não existe nada que demonstre meu respeito pela Folha mais do que eu olhar para a redação da Folha e falar, poxa, ali tem um talento que eu gostaria de ter no meu time. Isso também, quando é contra nós, também vale. Quando vem o Grupo Globo, ou o Grupo Folha, o Estado, ou o SBT, e vai lá e faz uma proposta para um profissional meu, eu falo, poxa, que bacana, do lado de lá também estão respeitando e admirando o trabalho que nós estamos fazendo aqui. Acho que o nosso trabalho para reter talentos é trabalhar cada vez mais para ter, primeiro, um ambiente interno que agrade as pessoas, que as pessoas se sintam bem de trabalhar ali, com liberdade editorial, com respeito, com responsabilidade, com salário em dia, com salário dentro dos melhores padrões de mercado, com boas condições de trabalho, e com uma empresa que esteja sempre trazendo novidades, buscando crescer e apontando para um futuro com o qual as pessoas se identifiquem e com o qual também as pessoas vislumbrem o futuro. Diversidade é importante para vocês, João Vitor? Muito, muito. Acho que da diversidade a gente tira
aprendizados muito poderosos. Cada um tem uma visão de mundo diferente. O conservador vê o mundo de uma maneira, o progressista vê de outro, o que veio da periferia tem uma leitura de mundo, o que veio, às vezes, de uma família mais abastada tem outra visão, e elas não podem ser excludentes, elas precisam ser complementares. Eu sou alguém que vem de uma família profundamente miscigenada, de escola pública, da periferia, do interior de Minas Gerais, que comecei trabalhando numa rádio, ganhando R$ 20 por semana, atendendo telefone, que cheguei à presidência da empresa. Então, se eu não acreditar na transição de sociedade, eu não acreditaria na minha própria história, porque essa é a minha história de vida. CNN pensa para que lado? Ela tem lugar aí no espectro político? A CNN, antes de tudo, ela é um desejo de contribuição com o Brasil de um empreendedor brasileiro chamado Rubens Menin. Mas, a partir de um determinado momento, ele entendeu que ele precisava colaborar com um outro ponto que ele entendia ser importante para a sustentação do Brasil como sociedade. Que o Brasil precisava de imprensa livre, que o Brasil precisava de imprensa forte e que o Brasil precisava de veículo de comunicação com independência para fazer um bom trabalho, como existem alguns no Brasil. Isso não significa que não existissem, mas que quanto mais nós tivéssemos, melhor seria. E aí, por isso, ele resolve investir na CNN e depois investir na Rádio Itatiaia. E qual o propósito da CNN? Primeiro, respeito às instituições, à democracia, ao Estado democrático de direito, a um país livre, mas respeito a uma imprensa livre. Nós não temos que ter lado político, posição política, o que não nos impede de reconhecer que somos feitos por humanos e que pessoas têm as suas posições. É óbvio que o meu jornalista que está ali escrevendo uma matéria, ele tem a sua visão de mundo, ele tem a sua posição, ele tem a sua vontade, ele vai como todo mundo lá na urna e vota. Isso é da democracia. Mas isso é muito diferente de ter uma posição editorial pró-partido A ou pró-partido B. Nós somos pró-Brasil e, acima de tudo, pró-desenvolvimento econômico, seja quem estiver no governo. João Vitor, é possível aumentar a audiência de uma emissora de TV sem alimentar a lógica da polarização? Engraçado, Flávia, que eu acho que a CNN, o momento que a CNN mais cresceu foi quando a CNN mais se equilibrou. Interessante. Hoje eu considero a CNN um canal equilibrado. E eu vejo isso não só pelo resultado da pesquisa da Reuters com a Oxford, mas eu vejo isso no dia a dia. Eu recebo elogios e críticas de pessoas da extrema direita à extrema esquerda, de pessoas da esquerda à direita, de pessoas de centro-direita, de centro-esquerda, de centro-centro, e até dos apolíticos. Recebo elogios e críticas deles. Tem gente que é bolsonarista, que gosta muito da CNN, tem gente que é bolsonarista que não gosta da CNN. Tem gente que é lulista e que gosta da CNN, tem gente que é lulista que não gosta da CNN. E eu acho que esse é um termômetro muito, muito importante do quão equilibrada é a CNN hoje. Você acha que vocês acertaram esse termômetro? Quer dizer, ela começou um pouco menos equilibrada do que ela é hoje? Eu acho que sim. E eu acho que a CNN faz esse reconhecimento público. O dono da CNN, que é o Rubens e que é presidente do nosso conselho, ele faz esse reconhecimento público, a nossa equipe faz esse reconhecimento público, o nosso diretor, vice-presidente de jornalismo, o Virgílio Abrantes, que é o grande responsável por esse equilíbrio editorial da CNN e por essa linha editorial da CNN, ele nunca deixou de ter o reconhecimento público disso. E eu acho que isso é muito natural. É impossível se cobrar de uma empresa como a CNN que ela nasça pronta como a Folha de São Paulo, que tem mais de 100 anos. Que ela nasça pronta como o Grupo Globo, que tem 100 anos. É um processo de amadurecimento, né? Na nossa vida é assim. Eu hoje vejo o mundo de uma maneira muito diferente da que eu vi há 10 anos. Até uma fala bíblica que diz que quando criança agia como homem tem que agir como homem. Então é muito disso, ou como mulher também agir como mulher, né? A vida nos traz maturidade, nos traz experiência
E com o veículo também é assim, a CNN precisava passar por uma curva de aprendizado, de erros, de acertos, de experimentar, e que bom que passou para que ela pudesse chegar num ponto que hoje eu considero de uma maturidade crescente para continuar tentando acertar mais do que errar. Porque errar nós sempre vamos errar e prontos nós nunca estaremos. No dia que a gente achar que está pronto, acabou. Né? Porque o mundo hoje é muito rápido. Então a gente tem que estar sempre buscando estar cada dia melhor, mas pronto nós nunca vamos estar. A gente está caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Eu queria fazer mais 2 ou 3 perguntas para Mas você. já, A primeira é voltar um pouquinho a falar da concorrência. A Globo News continua liderando o segmento com o dobro de audiência de vocês, segundo o Cantar Ibope, há controvérsias. agora no primeiro trimestre, e acaba de anunciar mudanças em comemoração aí aos 30 anos do canal. Como vocês estão se preparando para esse novo round aí dessa briga? Primeiro, de maneira muito respeitosa, né? Eu tenho um respeito muito grande pela concorrência, seja a Globo News ou seja qualquer outro veículo, porque eu acho que a concorrência hoje não é CNN e Globo News. A Não, gente não é. concorre um pouco com a Globo News, concorre um pouco com a Folha, concorre um pouco com a Veja, concorre um pouco com a Globo Aberta, concorre um pouco com o streaming, concorre um pouco com o blogueiro. A disputa hoje é por atenção, a disputa hoje não é só por uma pauta. Sim. Antes de decidir onde a pessoa vai ver, ela quer decidir o que ela vai ver. Então, primeiro eu tenho que brigar para que o cara queira consumir news, para depois, na briga pelo news, brigar com quem também faz news e disputa esse espaço conosco. Então, eu respeito muito o trabalho de todo mundo. Mas acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para dentro da nossa casa e tentar entender como é que a gente pode ser melhor todo dia. Aquela teoria, uma máxima, né, que vem da cultura oriental, que você não vai chegar no 100% saindo do 0 ao 100. Vamos sair do 0 para o 1, do 1 para o 2, e tentar ali todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, melhorar um pouquinho, acertar um pouco mais, ter mais solidez no produto que a gente está entregando. Mas eu queria tocar nesse assunto, que é um pouco polêmico, porque ele é um pouco controverso. Nós entendemos que hoje a CNN é o canal de news mais visto do Brasil. Por quê? Com base em quê? Com base em dados, em números objetivos. Vamos lá. Quando você pega a medição a qual você se referiu, que é Cantar Ibope, a Cantar Ibope hoje mede 7 milhões de residências no Brasil que tem a TV por assinatura. E só a TV por assinatura. Então vamos supor que a Globo News tivesse o consumo dos 7 milhões de espectadores do Cantar Ibope. Que ela fosse uma unanimidade. Que ninguém mais assistisse a Globo Aberta, a CNN, o SBT, o Sport TV, a ESPN. 100% do público ali é assistido pela Globo News. Aquele ali é o modelo de transmissão da Globo News. A CNN está ali também, segundo o dado que você está me trazendo, com a metade da audiência dela. Só que nós estamos na Samsung TV e só lá nós temos 20 milhões de espectadores por mês. Nós estamos na LG TV, nós estamos na TCL, nós estamos no YouTube, nós estamos na banda KU, nós estamos numa série de outras plataformas. Então, o problema que não são auditadas. Então, a gente vive hoje um problema muito grave no Brasil, que é da maneira que os institutos mensuram audiência. E o que eu vou dizer aqui, eu disse na sede da Cantar Ibope, ao CEO do grupo Cantar Ibope, ou eles mudam ou eles vão acabar. Se eles não se modernizarem, eles vão acabar. Se eles não entenderem que o mundo hoje saiu de meia dúzia de caixinha que eles têm na casa das pessoas, eles vão acabar, porque não é crível. Como é que você explica para alguém matematicamente que o líder ele é medido apenas em 7 milhões de residência, sendo que nós temos hoje 40, 50 milhões de pessoas que têm Smart TV em casa? Essas pessoas não existem. Então, deixa eu te dar um dado aqui, do que a mudança impacta e significa. Nós passamos por essa mudança no rádio. E que vai mudar de novo, porque eles continuam errados.
E aqui, para não dizerem que é choro de quem está perdendo, quem mais reclama do modelo no rádio sou eu, que sou presidente de uma empresa de rádio que lidera o mercado de rádio no Brasil. A Itatiaia é a rádio mais ouvida no Brasil. E mesmo com a Itatiaia sendo a mais ouvida, eu considero que o modelo de medição ainda é ineficaz. A nossa audiência poderia ser medida com muito mais qualidade e ela seria ainda muito maior. Porque eu sou medido, por exemplo, no rádio só na região metropolitana de Belo Horizonte. E as outras 90 rádios que me retransmitem no interior de Minas todo? E quem me acompanha no YouTube? E quem me acompanha na net? E quem me acompanha fora da região metropolitana? Se você for em Belo Horizonte e sair um pouquinho além de Belo Horizonte, em muitas cidades a Itatiaia chega, mas não é medido para o meu Ibope. Então, quando o Canta fala que eu tenho ali perto de 6 milhões de ouvintes por mês, eu tenho certeza que eu tenho muito mais. O que falta é a capacidade dele, Cantar Ibope, de me medir, porque o modelo dele continua ultrapassado, só que já melhorou. Para o rádio já melhorou, porque hoje pelo menos eles conseguem medir um pouco, não tudo, mas um pouco da audiência digital. Na TV, nem isso eles conseguem. Eles continuam medindo como era feito há 30, 40 anos atrás, com uma caixinha que é colocada na casa de meia dúzia de pessoas escolhidas. E querem me convencer e convencer a população brasileira que isso é mais efetivo do que o monitoramento que a Samsung, que a LG conseguem fazer com clareza, com precisão milimétrica. Se você chegar hoje para a Samsung e perguntar, Samsung, quantas TVs foram ligadas na CNN por mês? Ela não te fala perto de, ela te fala exatamente quantas. Foram, um número aqui hipotético, foram 20.232.427 TVs. Ela não fala, foi ali entre 15 milhões e 25 milhões, não. Ela te fala quantas, com absoluta precisão. Com a precisão, inclusive, de quantas horas cada TV ficou em cada canal. Então, como que o Cantar Ibope continua com uma medição tão ultrapassada como essa, que só beneficia quem não está no mundo digital? A CNN foi um canal desenvolvido no mundo digital. Eu tenho visto todo mundo falando sobre esse fenômeno que é a Cazé TV, e eu concordo que é um fenômeno, merece todo aplauso, um trabalho muito bem feito, muito legal. Só que o que a Cazé TV está fazendo hoje no streaming de futebol é o que a CNN fez nos últimos 5 anos no streaming de notícia. O espaço que foi tomado dos tradicionais canais de TV aberta na transmissão de futebol, a CNN já tomou no jornalismo. Só quem não percebeu isso foi o Cantar, porque o Cantar continua na era analógica no mundo que está na era digital. Eu tenho absoluta convicção de que a CNN é o canal de notícias mais visto do Brasil, por um motivo simples, porque eu tenho só num streaming, só num canal, só numa geradora, quase 3 vezes mais pessoas me acessando do que toda a base de Pay TV do Brasil. Então, mesmo se o meu concorrente tivesse 100% do Pay TV, ainda assim ele não atingiria o mesmo número de pessoas que eu atinjo numa plataforma apenas. João Vitor, falando agora de inteligência artificial, a CNN International processou a Perplexity recentemente em meio ao avanço de ferramentas de IA que utilizam conteúdo jornalístico. Há uma aparente contradição no mercado. As empresas de comunicação, nós, querem usar a inteligência artificial, mas também querem proteger o seu conteúdo contra IA, o que é esperado. Onde a CNN Brasil traça essa linha? Nossa, é uma linha tão complexa e tão difícil, até porque o assunto é muito novo. E aqui eu vou me permitir, eu tenho um grande amigo, um jornalista de Minas, que fala que quem não muda de lugar é poste. Então eu vou me permitir, para que esse vídeo não envelheça muito mal, mudar de opinião em algum momento. Porque o assunto é muito novo, muito recente, está sendo muito amadurecido por todos nós ainda. Sim. Então, eu entendo que a gente tem uma propriedade intelectual ali que precisa ser respeitada. Agora, o caminho para isso precisa ser construído. E aqui eu não estou falando isso demonizando as big techs, como muitos fazem. Não. Eu entendo que até para elas também é um processo novo. Um dia
entenderam. Um dia o Márcio Braga, presidente do Flamengo, entendeu o seguinte: opa, ninguém vai entrar aqui no Maracanã e filmar o jogo do Flamengo de graça. Vamos ter que fazer um acordo aqui para criar essa lógica. E hoje chegamos no estado que estamos de direitos de TV e direitos esportivos. Isso é legítimo. Um dia alguém pegava e fazia o que queria com a música de todo mundo. Alguém chegou e falou: não, peraí, a tocar uma música aqui do Gonzaguinha, você tem que respeitar a trajetória, a história, o legado e a família dele. Sim. Né? E o mundo foi avançando. Eu acredito que nós vamos avançar para algo que seja mais respeitoso, mais legítimo e mais honesto com os veículos de comunicação e com os jornalistas que estão nesses veículos, porque ali existe uma propriedade intelectual clara que precisa ser respeitada. A compra da Warner Brothers, controladora da CNN lá fora, pela Paramount, afeta de alguma forma a CNN Brasil? Não. Pode ter alguma mudança a médio e longo prazo. Eu tive recentemente em Nova York, em Atlanta, dialogando com os executivos da CNN Internacional. É também um processo muito novo até para a própria CNN. Vale lembrar que é um grupo muito grande, né? A CNN é um dos canais, é uma das marcas desse grupo, e esses desdobramentos da venda ou da compra, eles não chegaram nem à CNN americana ainda. A CNN continua na mesma toada, no mesmo caminho, na mesma direção. E acho que demorará bastante para chegar aqui. A expectativa que nos foi passada é de um processo de transição ainda longo por todas as questões de gestão, de mercado, de compliance, de governança, de acertos financeiros. Então, é uma linha do tempo mais longa. Então, acho que demora muito para ter algum efeito prático aqui. E, além disso, né, além dessa demora para um efeito prático, o nosso contrato aqui é um contrato de licenciamento com regras muito bem estabelecidas, muito bem definidas e muito bem resguardadas, que, em sendo preservados os direitos e as regras de governança e de lisura, de isenção, de procedimentos da CNN Internacional, a gente tem absoluta liberdade de trabalho, liberdade editorial e liberdade de ação por aqui. João Vitor, em poucas palavras, qual o futuro dos canais noticiosos ou, enfim, da TV aqui no Brasil? Eu acredito muito que a TV caminha, não só a TV, mas o jornalismo ao vivo, seja por TV, seja por rádio, para o ao vivo. Eu acho que o caminho é o vivo. E aí, quando a gente pensa em vivo, a gente pensa muito em notícia, em esporte, naquilo que fica muito complexo ou muito ruim de se ver depois. Então, eu acho que nós vamos ter, de um lado de cá, veículos do produzido, e aí Netflix, Globoplay, players que fazem isso com muita competência, porque tem uma grande produção de um conteúdo frio, e aqui eu não digo frio de maneira de desmerecer, eu vou até trocar, de conteúdo produzido. Sim. Né? E do lado de cá nós vamos ter uma outra vertical do factual, do vivo, né? Que é o futebol, que é o tênis, que é o vôlei, que é o trânsito, que é a cidade. A televisão vai ser cada vez mais parecida com o rádio. Por incrível que pareça, passaram a vida inteira falando que o rádio ia acabar. Quando vê a televisão, o rádio ia acabar. Quando vê a internet, o rádio ia acabar. O rádio nunca acabou. E a televisão vai ser cada vez mais parecida com o rádio. Se a gente pega hoje uma TV como a CNN, como a Globo, o jornalismo é muito parecido com o do rádio. Do debate, da opinião, da conversa, do especialista, do aprofundamento do tema e do que está acontecendo agora. O que está acontecendo na Paulista agora? O que está acontecendo agora na Faria Lima? Tanto dentro dos escritórios com a bolsa subindo e descendo, quanto na rua com o trânsito que parou. Tem greve do metrô? Não tem? O ônibus está funcionando? Não está? O Trump hoje está brigando com quem? O Maduro foi preso? Não foi? Vai ser solto? Não vai? O que aconteceu com a Richthofen? Isso é insubstituível. Isso é fundamental. Isso é civilizatório. E isso é, na minha opinião, o caminho dos broadcasters no mundo,
e cada vez mais veremos televisões parecidas com rádio, como a internet também já é muito parecida com o rádio. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você.